Muito bem, gente. Então, olha só, com relação às aposentadorias, vamos entender isso aqui. Vou botar um novo slide aqui pra gente. Imagina o seguinte. Um servidor do TRT aqui no Rio de Janeiro procurou lá o RH lá dentro do TRT, tem um departamento pessoal, procurou lá, deu entrada no pedido de aposentadoria, porque ele acha que já tem idade, já tem tempo de contribuição, parará, já tem tudo, deu entrada no pedido, o pessoal lá olhou lá dentro do RH, dá uma conferida, pá, não sei o que lá, tá tudo certo, realmente você tem todo o direito de se aposentar, e aí mandou publicar no Diário Oficial o ato de aposentadoria do servidor. Então, servidor Lucas da Silva, analista judiciário do TRT, está aposentado, vence proventos de R$10.000. Beleza, pode ir para casa, pode aproveitar sua merecida aposentadoria, pode torrar à vontade, R$10.000 por mês. Beleza. Aí o Lucas tá lá, tá viajando, tá passeando. Mal sabe ele que enquanto ele tá lá aproveitando, toda essa documentação referente à aposentadoria dele, né, a vida funcional dele toda essa documentação é encaminhada ao Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas verifique. Aliás, qual o Tribunal de Contas? TRT do Rio de Janeiro. Qual o Tribunal de Contas? Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? Claro que não, né? TCU, porque TRT do Rio de Janeiro, na verdade, é TRT no Rio de Janeiro, porque o TRT é federal, o TRE é federal, o TRF, todos os tribunais, tirando o TJ, são federais, né? Então, se aqui fosse o TJ do Estado da Bahia, aí sim, a documentação seria encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia verificar. Ok. O TCU vai olhar toda aquela documentação e, se estiver tudo certo, vai mandar publicar o ato de registro. É isso que significa dizer, olha lá, vou voltar aqui. Compete ao TCU apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria. Então, o TCU vai registrar a aposentadoria do servidor. Vai confirmar, ratificar, né? Vai, agora sim, consolidar a aposentadoria do servidor. Só agora é que essa aposentadoria é definitiva. Só agora é que essa aposentadoria está acabada. Aquele primeiro ato de aposentadoria, na verdade, é a concessão inicial da aposentadoria, mas que ainda depende de verificação. Certo? Certo. Sendo assim, deixa eu perguntar a vocês. Toda hora, né, tem servidores federais que se aposentam, a documentação vai para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas chega lá e fala, tá tudo certo, ou então, vamos ver agora a consequência, né, ou então fala para o órgão de origem, ó, essa aposentadoria está errada, falta isso, não sei o que lá, prejudica o servidor vai lá e entra na justiça contra o Tribunal de Contas, no caso, contra o TCU. Toda hora o TCU faz alguma coisa que prejudica um servidor federal e o servidor federal ingressa com uma ação judicial contra ato do TCU.
essa ação judicial julgada no STF. Então, toda hora tem ações no Supremo Tribunal Federal envolvendo, principalmente, aposentadoria de servidor, julgamento pelo Tribunal de Contas. Por isso é que o STF já cansou de se manifestar. E aí eu te pergunto, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria de servidor é ato simples, complexo ou composto? Caramba, hein? Tava crente, já tinha se livrado daquela porcaria lá de ato simples, complexo ou composto, né? Que é complicado pra caramba. Vai ter que encarar isso de novo aqui, né? E aí? O STF cansa de dizer: a aposentadoria do servidor é ato, parará, pontinho, pontinho. É o quê? Simples, complexo ou composto? Vamos analisar? Vamos lembrar aquela linha de raciocínio que eu te expliquei? Bom, primeiro, a aposentadoria depende do TRT e depende do TCU. Então, depende de um único órgão? Não, depende de mais de um órgão. Então, ato simples já não é. Ou é complexo ou é composto. Tá legal. E aí, existem duas linhas de raciocínio. Uma da professora Di Pietro e outra do Eli Lopes Meirelles. Quais são as linhas de raciocínio? Pela professora Di Pietro, ela se preocupa com a quantidade de atos que estão sendo editados, certo? Se for editado um ato só, complexo. Mais de um, composto. Então, quantidade de atos. Quantos atos estão sendo editados aqui? Um, dois. Então, na opinião da professora Maria Silvia de Pietro, isso aqui seria um ato complexo. Aliás, um ato, um complexo, dois composto. Certo? Quantidade de atos. Um complexo, dois composto. São quantos? Dois compostos. Nesse assim? É. E o professor Eli Lopes Meirelles, ele não se preocupa com a quantidade de atos, mas sim com a relação de hierarquia ou não que existe entre os órgãos. Independência ou não entre os órgãos. O que ele fala? Quando os órgãos são independentes entre si, ato complexo. Quando existe uma relação de hierarquia, né? Quando existe uma relação de hierarquia entre eles, o ato é composto. Então, os órgãos são independentes, complexo. Dependente, porque existe a relação de hierarquia, composto. Beleza, quais são os órgãos? TRT e TCU. Eles são independentes? Claro que são independentes. Então, se são independentes, complexo. Aí, ó. Mais uma vez existe divergência doutrinária. Mais uma vez, teria problema aqui, como aconteceu com outros atos que eu mostrei a vocês. Por isso é que, quando isso cai em prova, isso cai da maneira que eu perguntei anteriormente. De acordo com o entendimento do STF, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aposentadoria de servidor é ato complexo ou composto? Aí só falta eu dar um macetezinho para você entender. A professora... Bom, os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, estão lá em cima, são velhos, né, só saem de lá na compulsória.
Não, então em final de carreira, né? É o topo máximo lá do judiciário, né? Supremo Tribunal Federal. A professora Maria Silvia de Pietro, ela é muito mais nova do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela é recente, né? Nova. O Eli Lopes Meirelles já morreu há muito tempo. Lopes Meirelles é o pai do direito administrativo. Os ministros da STF, quando fizeram faculdade de Direito, todos estudaram no livro do Eli Lopes Meirelles. Você acha que o Supremo Tribunal Federal, quando se pronuncia, costuma se basear em quem? Obviamente, o Supremo Tribunal Federal se baseia naquela doutrina tradicional, na doutrina de Eli Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini, né? Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, pai do Bandeira de Melo, do Celso Antônio Bandeira de Melo, que tem livro hoje. Né? Hoje a doutrina Celso Antônio Bandeira de Melo, tá? Ele estudava pelo livro do pai do Celso Antônio Bandeira de Melo, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, que já antiquíssimo. Daí você consegue perceber claramente que o STF costuma se manifestar dizendo que o ato de que a aposentadoria de servidor é ato complexo, seguindo a doutrina de Eli Lopes Meirelles, uma vez que a aposentadoria é editada por um órgão e depois o registro é feito por um outro órgão independente do anterior. Certo? Muito bem. Então, é o que a gente acabou de falar, né? Quando está tudo certo, o TCU registra a aposentadoria, se estiver certo. E se não estiver certo? Aí a continuação. Olha só. Mais outras competências do TCU. Compete ao TCU sustar a execução dos atos irregulares, se o TCU não for atendido pela administração. Primeira parte significa dizer o quê? O que o TCU faz? A documentação é encaminhada do TRT para o Tribunal de Contas, o TCU verifica tudo, se estiver certo, registra. Se estiver errado, que pode estar errado, o TCU pode verificar, olha só, TRT, servidor não pode se aposentar, não. Servidor não tem idade para se aposentar, ou ele tem idade, mas ele não tem tempo de contribuição. Essa documentação que você mandou para mim aqui de tempo de contribuição, você está juntando aqui um tempo de contribuição que na verdade não existe. Ele contou 2 vezes o tempo de contribuição que ele trabalhou não sei aonde, está contando aqui e aqui. Se você tirar isso, ainda falta 1 ano de contribuição. Ou, está tudo certo, mas o cálculo está errado. Esse servidor, a aposentadoria dele não é R$10.000 não. Porque vocês consideraram isso, mas essa gratificação aqui, não, de acordo com a lei estatal, essa gratificação não pode ser levada para aposentadoria, então isso aqui tem que tirar, não é 10.000, é 9.000. O que o TCU faz? O TCU, lê o artigo 71, vai estar dizendo isso. O TCU deve comunicar ao órgão de origem para que o órgão de origem adote as providências necessárias. Então, o TCU, TRT, chama o servidor, convoca o servidor a voltar a trabalhar, porque falta 1 ano ainda, manda ele voltar a trabalhar mais 1 ano, daqui a 1 ano ele pode se aposentar novamente. Ou então, comunica ao servidor, tudo bem, ele está aposentado, mas comunica ao servidor que a partir do mês que vem, a aposentadoria dele não é mais R$10.000, é R$9.000. TCU comunica ao órgão de origem. E se o órgão de origem simplesmente não atender às determinações do Tribunal de Contas? O órgão de origem simplesmente não fizer nada.
né? Não chamar o servidor, não alterar o pagamento dele, quando fizer nada, ignorar completamente. O que o TCU faz? O TCU vai lá e susta a aposentadoria. Não é assusta a aposentadoria, não, aí como a professora falou. O cara vai lá e assusta o ato de aposentadoria. Não, ele assusta o servidor, né, na verdade. O servidor pode tomar um susto depois. Porque ele susta o ato de aposentadoria. Sustar aqui tem o mesmo caráter da anulação que a gente viu em atos administrativos, lembra? O TCU identificou uma irregularidade, a aposentadoria é ilegal, está errada, está incorreto. Então lá a gente falou que por motivo de ilegalidade não se revoga, se anula, né? Na verdade aqui a Constituição utiliza esse termo, o TCU vai lá e susta o ato de aposentadoria. Na verdade ele, entre aspas, anula o ato de aposentadoria. Cancela o ato de aposentadoria do servidor. A partir dali, no outro mês, o servidor vai chegar lá, não tem pagamento para ele. Ué, cadê meu pagamento? Vai procurar o TRT. Vem cá, não foi depositado, porque o TCU sustou da aposentadoria. Na verdade, por problema do TRT, que deveria ter tomado as providências, não tomou, o servidor. O TCU vai lá e susta o ato de aposentadoria. Então, voltar lá. É o que está dizendo. Compete ao TCU sustar a execução dos atos irregulares. Isso se não for atendido pela administração. Primeiro deve comunicar e aguardar um pouco. A Constituição não fala durante quanto tempo o TCU deve aguardar as providências do órgão de origem. Mas deve aguardar para ver se o órgão toma as providências. Se não for atendido, o TCU vai lá e susta o ato de aposentadoria. Cuidado aqui com o seguinte, que toda hora aparece em prova. Compete ao TCU sustar a execução dos atos irregulares. O TCU pode sustar ato de aposentadoria, ato de promoção, ato de nomeação, ato de qualquer ato administrativo. Ato de investidura, é uma nomeação, ato de nomeação. O TCU pode sustar os atos irregulares, mas não pode sustar contratos. Então, ato e contrato, toda hora cai isso aí. Compete, assinar alternativa com relação às competências do TCU, assinar a alternativa correta. Letra A, compete ao TCU sustar os contratos irregulares. Não. Não compete ao TCU sustar contrato nenhum. Está dizendo aí que o Congresso Nacional é que deve fazer isso. Então, o TCU, se identificar alguma irregularidade em um contrato, e isso acontece direto, né? Eu já fui auditor do Tribunal de Contas, já trabalhei no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas faz inspeção periódicas nas obras públicas. Então, o TCU vai lá, faz um relatório. Os auditores do TCU fazem um relatório. Ó, essa obra aqui está atrasada, a empresa não está cumprindo o cronograma físico-financeiro, já recebeu 40%, mas só fez 20% do valor da obra. Então, comunica o órgão de origem, ó, para de pagar, né? Então, o TCU identifica várias irregularidades. Ó, não tem que pagar, isso aqui está errado, não sei o que lá. Agora, o TCU não pode sustar o contrato. O que o TCU tem que fazer? O TCU deve dar ciência ao Legislativo, deve dar ciência ao Congresso Nacional, ó, foram identificadas as seguintes irregularidades no contrato tal. Pá. E aí, cabe ao Congresso Nacional olhar e sustar aquele contrato. Comunicar à administração, o contrato tem essas irregularidades, o contrato está sustado. Ok? Então, ato e contrato, guarda isso, hein? Sempre aparece essa pegadinha lá. Então, compete ao TCU sustar atos e contratos irregulares. Não. Só ato, não contrato.
Ok? Ok. Outra dupla que sempre aparece. O TCU julga as contas de quaisquer pessoas que lidem com dinheiros públicos. Dinheiros no plural, como está na Constituição Federal. Antes que você me chame de burro, né? Caraca, você gostava muito burro, cara. Dinheiros no plural. Dinheiros no plural, está escrito na Constituição Federal. Dinheiros no sentido de verbas públicas. É nesse sentido que está escrito na Constituição. Se você não concorda, não vai discutir comigo, vai discutir com quem escreveu isso na Constituição Federal. Então, compete ao TCU julgar as contas de qualquer pessoa responsável por dinheiro público. O ministro da Educação liberou verba para a compra de não sei de que, sei que lá, mas aí não poderia ter feito, liberado essa verba, não poderia ter feito essa parceria, não poderia ter pago isso, não poderia não sei o que, sei que lá, né? Não prestou contas, está superfaturado. Então, o TCU julga as contas de qualquer pessoa e, inclusive, pode aplicar multa aos responsáveis. Volta e meia, o TCU vai lá e comunica, o ministro da Educação está multado em R$50 mil por ter aplicado a verba, não ter aplicado a verba da educação, que a Constituição determina que tantos por cento tem que ser aplicado, o ministro se omitiu, não fez isso, ou aplicou irregularmente, aplicou em outro lugar, está multado em R$50 mil. Muito bem. O TCU pode julgar as contas de qualquer pessoa, menos do presidente da República. Então, com relação ao chefe do executivo, no caso aqui no âmbito federal, o presidente da República, todo ano, acaba o ano, o presidente da República vai lá e faz uma prestação de contas do ano anterior. O presidente da República vai lá e faz um relatório, faz lá a prestação de contas. Quanto é que entrou? Nesse ano, no ano que passou, a receita foi de R$1 bilhão, e aí a despesa foi de R$1 bilhão, ministério tal gastou tanto, ministério tal gastou tanto, ministério tal gastou tanto, dentro de cada ministério, Ministério da Educação, tanto foi para pagar pessoal, tanto foi para merenda, tanto foi para os livros, tanto foi para fazer obra, construir hospital, nessa verba das obras, tanto foi gasto tanto na obra do hospital tal, aí começa a abrir, né, nessa obra aqui, foi contratada a empresa tal, foi isso, vai abrindo tudo, né, uma prestação de contas imensa. Isso daí é encaminhado, essa prestação de contas é encaminhada ao TCU, e o TCU faz o quê? Aprecia a prestação de contas. O TCU não julga a prestação de contas do presidente. O TCU apenas aprecia a prestação de contas. O que significa isso? O TCU faz um relatório opinando pela regularidade ou pela irregularidade das contas. Então vai fazer um relatório, verificamos que as contas estão todas certas, não tem nada a dizer. Ou então, verificamos que as contas são irregulares porque falta dinheiro aqui, falta dinheiro ali, isso aqui foi apurado irregularmente, isso aqui foi aplicado ilegalmente, parará. Portanto, opinamos pela irregularidade das contas apresentadas pelo presidente. Pega esse relatório e encaminha ao Congresso Nacional, porque quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional. Certo? Com cuidado, né? Compete ao TCU julgar as contas do presidente da República e demais ministros. Não. Compete ao TCU julgar as contas dos ministros. Sim. Apreciar as contas dos ministros? Não. Julgar as contas dos ministros. Apreciar as contas do presidente da República. Quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Certo? Certo. Muito bem. Então,
Dito isso, a gente pode chegar aqui na classificação, nas classificações, que, aliás, é o que eu mais vejo caindo em prova, hein? Essa parte aqui, quer dizer, no que se refere a controle de administração, que é um assunto que não deve ser muito explorado para tribunais. Isso aqui, quem vai fazer concurso para Tribunal de Contas, quem vai fazer concurso para a Controladoria Geral da União, do Estado, do município, né, os órgãos que estão responsáveis por contas, aí já é o contrário, né, dessa parte de direito administrativo, o que mais interessa é essa parte de controle. Então, para quem vai fazer concurso para o Tribunal de Contas, isso que eu estou falando aqui é muito insuficiente, né? Isso aqui não dá nem para saída. Isso aqui você tem que saber o detalhe do detalhe do detalhe. Aí tem módulos específicos só de controle da administração que vai gastar aí. Tem livros que você vai estudar para Tribunal de Contas. Procura um livro de controle externo. Né? Tem livro de controle externo muito bom. Mas, por enquanto, tirando essa área de tribunais de contas, as outras áreas, isso aqui é o suficiente, principalmente para a área de tribunais, que é o objetivo desse nosso curso. Bom, como é que a gente pode classificar o controle que é feito na administração? Primeiro, quanto ao âmbito em que ele é feito, o controle pode ser interno ou externo, claro, né? Quando é feito dentro da mesma estrutura hierárquica, dentro da pirâmide, interno. Quando é feito de fora para dentro, alguém que está fora da pirâmide se mete aqui dentro, isso é o controle externo. Controle interno e controle externo. Fácil. Tá. Outra classificação, as classificações são todas independentes uma das outras, né? Outra classificação leva em conta com o órgão que controla, né? Quem faz o controle? Com relação a quem está controlando, o controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Bom, o que é o controle judicial? O controle judicial, como estamos dizendo, é aquele que é feito pelo judiciário. Controle administrativo é aquele que é feito pela administração pública. Aí só me responde uma pergunta para não ter dúvida. Um servidor de um tribunal deu entrada num pedido de uma gratificação, o tribunal concedeu a gratificação para o servidor, e aí, tempos depois, verificaram lá, o pessoal do RH verificou que aquela gratificação não deveria ser paga, né? Verificou que estava pagando incorretamente e cortou lá as gratificações, chamou o servidor, isso aqui está recebendo irregularmente, a gente verificou aqui, tal, isso aqui. Tá, então foi feito um controle aí, né, em cima das gratificações que estavam sendo pagas àquele servidor do tribunal, ou seja, do Poder Judiciário. Esse controle que foi feito é um controle administrativo ou judicial? É um controle administrativo, claro, né? Ou seja, quando a gente diz, o controle judicial é aquele feito pelo Poder Judiciário, você quer dizer, eu estou querendo dizer o quê? Controle judicial é aquele que é feito pelo Poder Judiciário na sua função típica judicial, né? É quando um juiz julga alguma coisa. Então, o tribunal foi lá e cortou a gratificação, controle administrativo. Aí o servidor foi lá, recorreu lá ao próprio RH, administrativamente, recorreu e o tribunal não quis saber. Aí o servidor vai lá e ingressou com uma ação judicial. O servidor pode ingressar com uma ação judicial? Pode, claro que pode. Entra com uma ação judicial e aí o judiciário verifica que o servidor tem sim direito àquela gratificação e manda voltar a pagar. Quando o judiciário faz isso, esse é o controle judicial.
né? Um controle que é feito pelo juiz, uma ação judicial. Então, o controle judicial é aquele que é feito por meio das ações judiciais. E existem ações próprias para controlar a administração. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular. Ou seja, aqui nessa parte de controle judicial, você precisa saber o que é cada ação dessa daí. O que é mandado de segurança, o que é mandado de injunção. Só que isso você estuda em direito constitucional, né? Isso daí são os remédios constitucionais que você precisa estudar lá em direito constitucional, não aqui. Ok? Ok. Muito bem. E, por fim, o que é o controle legislativo? É o controle que é feito pelo Poder Legislativo, por algum órgão do Poder Legislativo. Certo? Certo. Agora, esse controle legislativo, ele ainda é dividido, ele se subdivide em dois. O controle legislativo político e o financeiro. O que é uma coisa e o que é outra? Muito fácil, muito simples. O controle financeiro é aquele de aspecto financeiro, orçamentário, relacionado à grana, dinheiro. Então, tudo aquilo que tiver relação com dinheiro está aqui no controle financeiro. Ou seja, esse controle financeiro é aquele que é feito com auxílio do TCU. Licitação pública, contratos, aplicação de verba pública, admissão de pessoal porque tem que pagar, aposentadoria de pessoal porque tem que pagar. Tudo que tem relação com dinheiro. Beleza. E o que é o controle legislativo político? Hein? Muito simples, olha para cá. Controle político é todo controle legislativo que não seja financeiro. Oh, Gustavo, eu preciso estudar para você me falar isso, essa idiotice. É só isso. As pessoas adoram complicar isso. O que eu quero dizer? A Constituição Federal traz vários exemplos de controle político. Toda vez que você vir na Constituição Federal, cabe ao Congresso Nacional fazer isso, cabe à Câmara dos Deputados fazer isso, cabe ao Senado Federal fazer isso, toda vez que você verificar que compete ao Congresso, ou à Câmara, ou ao Senado controlar alguma coisa, e isso não tenha aspecto financeiro, e se não tem, isso não conta com a ajuda do Tribunal de Contas da União, vai cair no controle político. Tem vários exemplos na Constituição Federal. Quer ver? Responde para mim aqui. Quem julga o presidente da República? Resposta? Depende. Beleza, maravilha. Quem respondeu depende, acertou. Quem respondeu qualquer outra coisa sem ser depende, errou. Depende. Depende. Ah, beleza. Agora eu vou melhorar, vou refinar minha pergunta. Quem julga o presidente da República por crime comum? Supremo Tribunal Federal. Está lá na Constituição Federal. Compete ao STF julgar o presidente da República por crime comum. Se o presidente da República está sendo julgado no STF, está sendo feito aí um controle de que tipo? Controle judicial. Controle judicial. Ele está sendo julgado pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Controle judicial. Tá. Quem julga o presidente da República por crime de responsabilidade? Senado Federal. Compete ao Senado Federal julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Então, esse controle
é o quê? Senado Federal? Então, controle legislativo. Controle legislativo o quê? Político. Não envolve a participação no Tribunal de Contas. Controle, crime de responsabilidade. Vamos verificar se ele fez, se ele deveria ter feito, se ele não fez, se fez do que não poderia. Controle político. O presidente da República, para se ausentar do país, tem que pedir autorização? Tem. Acima de 15 dias tem que pedir autorização ao Legislativo. O Legislativo vai perguntar, onde você vai? Ah, vou para a Tanzânia. Vai ficar quanto tempo lá? 3 meses. Negativo. O que você vai fazer lá? Ah, passear. Não. Ou seja, o presidente da República não pode nem se dar o luxo de ir para onde ele quiser, pelo tempo que ele quiser, né? O Legislativo vai controlar? Vai. Controle político. Quer saber? CPI. CPI da Petrobras. CPI de qualquer CPI. CPI é controle político. Controle político. Ok? Beleza. Vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua aqui.